E aí, nesse sentido, eu vou dar a deixa para você comentar um pouco sobre como essa questão da relação de verdade pode aparecer, e dessa questão do modo geral e outras questões no filme sobre Dogville, para a gente comentar um pouco aí sobre o filme. Pois é, mas eu vi mais ou menos por volta do ano, já era nesse milênio que eu assisti o Dogville. Mas, pelo que eu li nas entrelinhas do filme e tudo, né? Essa peça foi encenada há mais de 40 anos na Broadway. E o filme é todo feito no enquadramento de um teatro. E esse filme, para mim, é a consolidação desta visão que eu tenho do que seja verdade, que a verdade é o que constitui uma aceitação entre uma e outra pessoa, entre uma e mais pessoas, sabe? Enquanto essa associação funciona e as regras são observadas, tudo bem, não há conflito, mas de repente, se aquelas convenções me agridem ou me produzem dano, eu vou começar a questionar que se essa aceitação é algo de valor ou que vai me trazer algum benefício. Não me traz benefício, aquilo pode deixar de ser de uma hora para outra verdade para mim, mas não vai deixar necessariamente de ser verdade para os outros. Mas o problema do que a verdade é para você, para mim ou para os outros, não tem nada a ver com a verdade. Para mim, Alberto, a única função da verdade é terminar com qualquer discussão. Você é corintiano, você é do esporte, você falar para mim que o esporte é o melhor time do mundo, eu falo, é verdade, vamos continuar na nossa live conversando. Embora eu ache que possa ser o Santos, o Corinthians ou o Vasco, entendeu? Não faz nenhuma outra importância. Não é porque eu concordo, eu deixo de concordar com você, que o esporte vai ser o melhor time do mundo. Mas para nós, se alguém perguntar para mim, o Roberto, ele falou para mim que você concorda com o esporte. Eu falei, é verdade. Pronto. É que eu não quero discutir com o outro também. Entendeu? A única função da verdade é você terminar um assunto, qualquer que seja, acumular os ganhos e as perdas daquela conversa e dar um passo seguinte. Ela morre e nasce, morre e nasce, morre e nasce 1 bilhão de vezes e continua sendo a mesma verdade que eu quero dizer, esta atávica, esta essência, entendeu? Ela não tem qualificação, quantificação, ela só serve para terminar uma disputa. E aí, Então, Dogville dá exemplos muito bonitos, que você talvez possa falar, porque tem um determinado momento, né? Que ela é provada através do estoicismo, da verdade estoica, né? Então, tem uma série de questões ali naquele filme. Inclusive, eu tô pensando até em posteriormente fazer uma live só sobre Dogville, porque dá pano pra manga. Mas. E Pode, aí fica até o convite. pode completar, pode me convidar, pode convidar até mais outra pessoa, porque aquele filme é maravilhoso. Eu assisti grandes filmes, eu assisto filme desde os meus 16 anos, sabe? Kurosawa, assisti cinema tcheco, cinema francês, cinema italiano, cinema espanhol, sabe? E o Dogville realmente é um filme marcante. É um filme. Não é só um filme sobre um teatro, é os dois juntos, é uma obra-prima. E o fundamento dele é a verdade. E ele termina de uma forma simples. E para alguns pode ser cruel, mas não foi nada cruel. Ela simplesmente aplicou tudo que os caras queriam. Então, referente a essa questão do Dogville, né? Quando você coloca, aí eu vou fazer uma apropriação das ideias que você trouxe aqui, em detrimento da minha experiência com filme. Eu também sou dessa escola aí, né? Desde criança, sempre fui acostumado com filmes, assisto muitos filmes na medida do possível, só não assisto mais porque às vezes eu estou ocupado tentando estudar alguma coisa, né? Tentando variar meu repertório, etc.
Mas eu também sou dessa leva aí, que assistiu filme italiano, francês, chinês, de tudo quanto é cinema da face da terra, africano, né? Eu sempre, de certa forma, tô assistindo tudo aquilo que tem um conteúdo para me agregar, né? Porque não adianta assistir qualquer filme também, né? Porque às vezes, sinceramente... Mas assim, Dogville, quando ele trabalha nessa perspectiva da abstração, quando ele, primeiro a fotografia do filme, a constituição no modo pelo qual ele é construído, não é à toa, né? Essa dimensão que ele é feito num teatro e que, de certa forma, os limites entre mim e o outro é imaginário, isso também não é à toa. Né? Isso não é à toa, porque, de certa forma, o limite entre mim e o outro é imaginário. É uma concessão, é, de certa forma, uma concordância dentro dessa perspectiva, inclusive do que você colocou. E aí eu já estou me apropriando do que você colocou, tá? E aí você pode discordar, né? Porque a verdade, como você colocou, num certo sentido de uma convenção social, ela é sempre o ponto de culminância no qual eu digo assim, tá, eu posso até não concordar completamente com você, mas vamos admitir que isso aqui é verdade para a gente poder conviver aqui, tá? E quando não é possível essa concordância, né? Aí a gente vai partir para duas questões. Ou a gente vai partir para uma, digamos, um submeter-se, eu vou me submeter e mesmo discordando, ainda assim eu vou assumir que aquilo é verdade, ou eu vou partir para o conflito, para a discordância, né? E para a ruptura total. E é justamente isso que o filme mostra em dois momentos principais, porque isso aparece em várias questões. Né? O primeiro momento é quando ela tem o problema, que ela chega na cidade de Dogville, que é a personagem da Nicole Kidman, né? Que eu me esqueci o nome dela, que ela tem aquela determinada ruptura com a sua família, e no final do filme, então, quando ocorre a reviravolta. Ela rompeu com a verdade do pai por conta de uma outra verdade que ela queria compactuar. Uma verdade religiosa, uma verdade de tolerância, uma verdade de acolhimento. E quando esta outra verdade que ela quis foi rompida, ela voltou com a verdade com o pai. De novo aceitando o que o pai falava. E aí ela compreendeu que a verdade só tem sentido de você entender o que o outro está falando, se concorda ou não. E aí você colocou a questão do estoicismo, né? Dentro de várias conjecturas aqui, dentro dessa concepção de verdade, inclusive o próprio estoicismo, de certa forma, como eu já mencionei Nietzsche aqui, o Nietzsche também trabalha em diálogo com o estoicismo, em certo sentido, né? Mas vamos nos reduzir aqui a questão do estoicismo e o filme, né? A questão da verdade, né, para os estoicos, né, ela está circunscrita, digamos assim, no sentido talvez um pouco dúbio, né? Um dúbio não porque que seja antagônico ou contraditório, mas que tem a concepção do entendimento do indivíduo e tem a própria realidade em si que se exerce sobre o indivíduo. Então, cabe ao indivíduo, digamos assim, indivíduo, esse termo é muito, digamos assim, moderno, né? Mas, enfim, na falta de outro, vai indivíduo mesmo. Mas o sujeito é pior. Mas, enfim, a pessoa, né? A pessoa, ela de certa forma, ela tem que compreender como é que funciona a racionalidade da natureza na qual ela está circunscrita. Ela tem que compreender o funcionamento da realidade para poder, a partir da compreensão da realidade, ela poder exercer liberdade. E aí eu vou dar um exemplo que a gente está cansado de gastar por aí, que é do cachorro que o cachorro que é puxado pela carroça. Ele está amarrado à carroça. Ele tem duas opções. Ou ele corre junto com a carroça, né? Ou ele fica parado e é arrastado pela carroça. E aí? É uma questão de compreender como se relacionar com algo que eu não posso controlar, né? Que é o que há, é o que existe, é a imanência, é o que aparece para mim, né? Por mais que eu não saiba o que é isso, né? Eu sei que é material, porque eu chamo isso de material. Eu sei que isso é, de certa forma, algum aspecto da realidade, mas eu não sei bem qual, de onde vem, porque veio, porque está aí, né? A própria questão que Heidegger se apropriou lá de, creio que de Leibniz, se eu não me engano, né? Por que há algo ao invés do nada? Não sei responder essa pergunta, né? Primeiro, porque há algo, né? E porque, em vez de não existir nada, existe algo. Essa pergunta eu não vou saber responder, digamos assim, né? Mas eu sei que existe um modo de eu me relacionar com esse determinado algo, né? E que da relação de mim para com um outro ser humano igual a mim, ou supostamente parecido, porque igual é complicado,
né, parecido comigo, eu posso, de certa forma, concordar ou discordar de determinadas concepções e, a partir disso, conceber determinadas ideias de verdades, não no primeiro sentido mais fisiopsicológico, digamos assim, mas num sentido de conjecturas sociais. E aí essas conjecturas sociais só existem enquanto houver uma determinada concordância para que elas existam, né? Porque a partir do momento que houver uma ruptura, né, a gente vai trabalhar em outras dimensões da construção dessa suposta conjectura, dessa convenção social. É onde, por muitas vezes, eu me paro pensando e às vezes eu fico olhando assim, será que eu tô com ar de louco? O que é que tá acontecendo? Porque às vezes eu fico parando, eu paro assim, aí eu olho assim para dentro da minha casa. Aí dentro da minha casa eu olho para a rua, eu olho para as casas construídas, eu olho para aquela rua asfaltada e eu vejo que tudo aquilo é como se fosse uma representação abstrata, e de fato é. Eu acho que você consegue entender o que eu estou querendo dizer, né? Uhum. Tudo isso que é construído, todo esse mundo que nós construímos para nós é uma grande dogville, na minha interpretação, né? Porque existem determinações onde começa a minha casa, onde começa a casa do vizinho. A minha casa é número 5, a casa do vizinho é número 6, né? A minha rua é rua 2 e o meu bairro se chama tal. Tudo isso são concepções de verdade que partem de uma determinada, às vezes, imposição, mas é uma imposição que é aceitada e a gente vive de acordo com um conjunto de regras de verdades, né? Que se tornam verdades porque são aceitas, né? E no final das contas serão aceitas até enquanto, né, nós não rompermos com essas concepções de verdade.